Om Shanti, Namastê, gratidão, que felicidade estar com vocês, Namastê, gratidão. Hoje é um dia feliz, porque eu queria falar da história de São Francisco de Assis, que a gente comemorou dia 3 de outubro, na verdade é o dia dele, 3 de outubro, mas mundialmente é comemorado no dia 4, inclusive é o Dia dos Animais. Quem que é São Francisco? São Francisco, ele nasceu em Úmbria, perto de Assis, na Itália, em 1182. O nome era Francisco Bernardone. Ele foi o filho de um comerciante muito rico de tecido. Ele mesmo diz nos seus relatos que a adolescência dele foi super fútil e ele vivia andando na companhia de boêmios e ele era muito bom em torneio de cavaleiros. Aí em 1201 ele foi aprisionado e na verdade ele estava mais ou menos com uns 20 anos. Aí ele foi libertado, voltou para a farra, para a boemia. Aí ele foi perdendo o interesse dessa vida, que é onde ele passava as madrugadas com os amigos. Aí em 1207, que ele já estava com 26 anos, ele sentiu uma grande vontade de entrar na igreja de São Damião. Essa igreja estava totalmente arruinada. Aí ele viu a imagem de Cristo. Aí ele sentiu que aquela imagem falou algo para ele. Ele sentiu isso: Francisco, restaura minha casa que ela está decadente. Aí ele saiu da igreja, super apavorado, foi para a loja do pai, onde o pai vendia as mercadorias até para restauro, que ele queria pegar do pai da loja para restaurar a igreja. Aí começaram os dois a brigar e o pai o deserdou e inclusive tirou a herança de Francisco. Francisco não se abalou, ele tirou as vestes, entregou ao pai Pedro e disse: até agora eu te chamei de pai, mas agora eu vou dizer com toda razão, agora eu entendi que o meu pai está no céu, porque nele eu estou depositando todas as minhas esperanças. Aí ele pegou uma túnica velhinha de algodão, quase maltrapilho, e saiu pelo mundo. Aí, em 1209, 2 anos depois, ele se junta a mais 11 companheiros e se tornam pregadores. E o número de simpatizantes aumentava, e ele abriu uma sede em Bolonha. Ele foi percorrendo por toda a Itália, e o seu lema de súplica era: meu Deus e meu tudo. O próprio Francisco, ele nunca foi um sacerdote, mas em 1212, juntamente com Clara, ele fundou a Comunidade das Clarissas e a Ordem Franciscana das Damas Nobres. Nessa ocasião ele visitou a Terra Santa, acompanhado pelos cruzados. Aí ele regressa para a Itália em 1217. Aí em 1217, a Ordem dos Franciscanos começou a se desenvolver grandiosamente. Foram necessários criar esses sistemas, inclusive de educação, em várias outras províncias, porque todo mundo queria ficar com Francisco. Tanto que, pouco tempo depois, já tinham 5.000 irmãos espalhados, inclusive, pela Europa. Coube a Assis, inclusive, uma coisa muito linda, em 1223, foi ele que criou a criação, né? Na verdade, ele acabou criando o presépio que a gente tem todo ano, a gente coloca nas nossas casas, né? Outra coisa importante que eu não posso esquecer, em 1224, o Francisco ele pregava no Monte Alverne, nos Apeninos. Aí apareceram chagas no corpo dele, que correspondiam às 5 chagas do Cristo crucificado, que é um fenômeno conhecido como estigmatização. Aí acreditam-se então os devotos que nesse dia Deus teria tocado Francisco, imprimindo as chagas de Jesus nos pés e nas mãos de Francisco. Esses estigmas permaneceram até o final da vida de Francisco, inclusive foi o motivo do enfraquecimento e o sofrimento físico, claro, porque ele ficou anêmico. E os estigmas foram aumentando nos 2 anos seguintes, levando ele para a cegueira e depois para a morte, onde em 3 de outubro de 1226 ele desencarna. E antes de morrer ele compôs o Cântico do Sol e Fiorete, que é um poema muito bonito. E ao longo dos séculos, o Francisco, portanto, São Francisco, foi admirado pelo seu voto de pobreza, humildade e liberdade religiosa.
Francisco representa um grande homem, ele que praticou na sua vida, ele caminhou pelo percurso da fé, da bondade, com seres vivos e também, em especial, com os animais. Inclusive, é sabido que quando Francisco estava falando os seus sermões, os seus salmos, os sermões, os animais se aproximavam dele. Tamanha bondade, tamanha beleza era o que saía, o que era proferido da boca de Francisco. A maioria das pinturas de Francisco representam eles com os estigmas. Francisco ele foi canonizado em 1228 e o culto dele é muito propagado porque ele é o patrono dos ecologistas, dos ambientalistas e ele é considerado o patrono dos animais. Portanto, ele desencarna em 3 de outubro e a festa de canonização é dia 4 de outubro. Eu tenho uma oração de Francisco que você pode fazer para salvar teu animal, caso ele tenha desaparecido, ele esteja passando por alguma ou vai passar por alguma cirurgia. Quer ouvir? Olha que bonito. São Francisco misericordioso, eu peço ajuda para salvar ou encontrar este animal, diga o nome do animal. Com a plenitude da tua compaixão, não permita que ele seja tratado de modo cruel, nem que permaneça em cativeiro. Peço ajuda a ti, São Francisco, padroeiro dos animais, que me ajude a salvá-lo e também a encontrá-lo em qualquer lugar da terra. Em nome de São Francisco, que está presente em toda parte, em todo o mundo, guia-me com os teus olhos espirituais para que eu possa salvá-lo e proteger. Aí você vai dizer o nome do seu animalzinho. Portanto, esteja sempre a salvo, que assim seja. Amém, amém e amém. Tem uma oração linda de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde haver dúvida, que eu leve a fé. E onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde haver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar mais do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, amém, amém. Namastê, gratidão por um dia de luz, tarde e noite abençoados. Namastê, namastê.